E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sou o professor Wagner Andrade e nesse vídeo a gente vai dar umas dicas sobre medidas de tendência central e medidas de dispersão, que são muito comuns na estatística e que você que está se preparando aí para o Enem pode se deparar com questões desse tipo na prova do dia 12, tá? Então, vou trazer aqui as definições e a gente vai fazer um exemplo, tá? Que pode servir para você aplicar essas definições, tá bom? Então, a gente vai trabalhar primeiro as definições e aí depois a gente traz um exemplo na prática, né? Para a gente ganhar algum tempo, a gente vai utilizar aqui a planilha do Excel, tá? Mas vamos lá, vamos primeiro usar as definições, tá? Vamos lá. Primeiramente, vou mostrar para vocês as definições de medidas de tendência central. Que essas, para quem vai fazer Enem, elas vão ser mais exigidas, tá? Beleza? Então, de medidas de tendência central, a gente tem basicamente três. A primeira é a média, tá? Conhecida também como média aritmética, que é a soma dos valores dividida pela quantidade de valores, tá? E aí, para você achar essa média aritmética, como a definição diz, você vai somar todos os valores e o resultado dividir pela quantidade de valores, tá? Dá um detalhe aqui, quando você for trabalhar com média aritmética ponderada, que é a média aritmética dos pesos, tá? Esses pesos vão funcionar como as frequências, tá? Então, se de repente você tiver um problema que envolva média aritmética ponderada, não se preocupe, a definição continua sendo a mesma. Só que agora você vai ter os pesos como se fossem as frequências, ou seja, a quantidade de vezes que cada um daqueles valores vai se repetir, tá certo? Então, média aritmética, soma todos os valores, divide pela quantidade de valores, você tem o seu resultado, tá? A gente também vai trabalhar com uma outra medida de tendência central que é chamada de moda, tá? A moda, ela pode ser um valor só, geralmente numa distribuição, um conjunto de valores, ela é um valor único, tá? Mas pode acontecer de você ter mais de um valor, mais de uma moda, tá? É muito incomum acontecer, mas pode acontecer, tá? E aí você vai procurar aquele valor que tem a frequência maior, que tem a quantidade de repetições maior, tá? O valor ou valores que têm a repetição maior, a frequência maior, se repetem mais vezes, vão ser a moda ou as modas, tá? Geralmente é uma só, mas pode acontecer de ser mais de uma também, certo? E a mediana, tá? Mediana, aqui a gente precisa tomar um certo cuidado, tá? Mediana, ela é o termo central ou média dos termos centrais, certo? É o termo central ou média dos termos centrais de uma distribuição ordenada de valores. Ou seja, para você calcular a média, você não precisa colocar os valores em ordem, nem para a moda. Mas para a mediana, você precisa obrigatoriamente que esses valores estejam colocados em ordem, tá? Então, você vai colocar os valores em ordem. Se for uma quantidade de termos par, 2 termos centrais. Se for uma quantidade ímpar de termos, tá? Um termo central apenas, tá? Então, ó, vou até tirar aqui meu rostinho para você ver, ó, que obrigatoriamente a mediana ela precisa ter os valores colocados em ordem. Tá vendo aqui, ó? É o termo central ou média dos termos centrais de uma distribuição ordenada de valores. Então, obrigatoriamente você precisa colocar os valores que você tem em ordem para daí então encontrar o termo central ou os termos centrais, tá? Se você tiver uma quantidade ímpar de termos, você vai ter um termo central, que ele próprio já é a mediana. Se você tiver 2 termos centrais, você tira a média dos dois e encontra a mediana, ok? Então,
essas são as definições que você vai precisar aí para medidas de tendência central. Beleza? Média aritmética, moda e mediana, tá? Medidas de dispersão. Para Enem, eu digo que é pouco comum aparecer, tá? Mas vamos nos preparar para o pior, tá? As medidas de dispersão geralmente são 3. E aí, como o próprio nome diz, se é dispersão, você vai ter um afastamento, uma variação em relação a uma situação, a um parâmetro, que é, no caso aí, o valor médio, o valor da média da distribuição, tá? Então, quando a gente tem dispersão, a gente tem uma variação em relação a um valor fixo, a um valor de parâmetro. E nesse caso aqui, vai ser a média aritmética, tá bom? Aquela mesma média que a gente acabou de definir anteriormente, certo? Então, para medidas de dispersão, geralmente a gente tem 3, tá? Que são mais comuns. O desvio médio, que é a média dos módulos dos desvios da distribuição, tá? Então, você vai calcular todos os desvios. O que seriam os desvios? A diferença entre cada valor da distribuição e a média, tá? Então, você vai calcular os desvios, vai colocá-los em módulo, ou seja, você vai positivar todos esses desvios e depois você vai tirar uma média. Quer dizer, então, que você vai somar todos esses módulos dos desvios e vai dividir pela quantidade de desvios, que é a quantidade de termos, tá? Então, calcula os desvios, que é cada valor da distribuição menos a média, tira um módulo, ou seja, positiva esse valor, e daí então soma todos eles e divide pela quantidade de termos, pela quantidade de desvios, certo? Você tem também a variância, tá? Que é representada aqui pelo sigma quadrado. O que é a variância? É a média aritmética dos quadrados dos desvios de uma distribuição. Ou seja, lembra que você já calculou os desvios aqui, ó? A diferença entre cada valor e a média. Então, agora você vai pegar esses desvios, cada um deles, e vai elevar ao quadrado. Soma todos esses quadrados dos desvios e divide pela quantidade de termos. E aí você vai ter a média aritmética dos quadrados dos desvios. Certo? E para terminar, o desvio padrão, que nada mais é que a raiz quadrada dessa variância, tá? Uma dica aqui para a galera que vai fazer Enem. Esse desvio padrão, quanto maior ele for, mais dispersos estão os dados, ou seja, mais distantes uns dos outros estão os dados. Ou seja, a regularidade da minha distribuição ela vai ser menor, tá? Então, quanto maior o desvio padrão, maior a dispersão, maior a variação entre os valores, tanto para mais como para menos, e, consequentemente, menor a regularidade. Da mesma forma, se o desvio padrão diminui, você diminui a dispersão, diminui a variação entre os valores, e aí a tua distribuição é um pouco mais regular, tá? Então, às vezes, o Enem ele gosta de cobrar isso daqui, esse detalhezinho, certo? Então, todas essas definições estão aí. A gente agora vai para uma planilha do Excel, tá? Para a gente fazer esses cálculos através de um exemplo bem simples e a gente vai ver na prática como é que isso funciona, tá? Então, vamos lembrar das definições e vamos aplicá-las num exemplo, tá? Só para a gente não esquecer, ó, as medidas de tendência central é a média, soma dos valores dividido pela quantidade de valores, a moda, que é o valor que aparece mais vezes, ou os valores que aparecem mais vezes, que tem a frequência maior, e a mediana, o termo central ou média dos termos centrais. Lembrando, quantidade ímpar de termos, um termo central. Quantidade par de termos, 2 termos centrais. Certo? Depois disso, você vai ter as medidas de dispersão, tá? Ó, desvio médio,
onde você vai calcular os desvios, depois tirar o módulo deles, somar todos esses módulos dos desvios, dividir pela quantidade de termos. Assim você vai tirar a média aritmética dos módulos dos desvios, ou seja, dos desvios positivados, tá? A variância, onde você pega cada desvio, eleva ao quadrado, soma todos eles, divide pela quantidade de termos, é a quantidade de desvios, tá? E o desvio padrão, que é nada mais, nada menos do que a raiz quadrada da variância. Então, o valor que você encontrou para a variância, é só você tirar a raiz quadrada, você vai encontrar o desvio padrão. Beleza? Então, tá aí cada uma das definições. E agora, gente, nós vamos para a prática. Nós vamos ver como é que funciona tudo isso na prática, tá? Então, eu vou tirar esta telinha aqui e vou colocar uma outra telinha para vocês, tá? Vou colocar uma outra telinha aqui para vocês, com uma planilhazinha do Excel, onde a gente vai começar a fazer os nossos cálculos, tá? Então, eu acho que já está dando para ver aí. Nós temos uma distribuição de frequência, tá? Tá bem aqui acima, tá? Onde aqui você tem em xi, nessa coluna do xi, você tem os valores da variável, certo? Os valores da distribuição. E logo aqui na coluna do lado, nessa segunda coluna, você tem as frequências, ou seja, quantas vezes cada valor desse acontece. Então, na verdade, aqui, ó, o valor 400 vai se repetir 25 vezes, o valor 700 vai se repetir 20 vezes, 800 10 vezes, 900 10 vezes, 1000 15 vezes e o 2000 20 vezes, tá? Então, a gente vai observar que, na verdade, nessa distribuição não tem apenas 6 elementos. Eu tenho 25 mais 20 mais 10, mais 10, mais 15, mais 20. Então, vou colocar aqui embaixo a soma desses valores, tá? Ó, vou colocar aqui a soma desses valores, ó, de B2 até B7, eu vou estar somando 25 mais 20, mais 10, mais 10, mais 15, mais 20, tá? Na formulazinha de Excel, eu vou colocar o igual, para o Excel entender que é uma fórmula, soma, e aí eu tenho um intervalo aqui, ó, eu vou somar de B2 a B7. Ou seja, vai me dar 100 termos, que é justamente ó, 25 mais 20, 45, mais 10, 55, mais 10, 65, mais 15 dá 80, mais 20, 100. Beleza? Então, aqui eu tenho 100 valores na minha distribuição, tá? O 400 vai se repetir 25 vezes. Então, na hora que eu for tirar a média, eu tenho que somar o 400 25 vezes. Então, vem aqui com um igual, e aí eu vou multiplicar 400, ó, 400 vezes 25. Vou ter o meu resultado. Vou dar um enter aqui. Por que ele deu aqui um probleminha? Porque tinha pouco espaço. Então, ó, o 400 somado 25 vezes vai dar 10.000. Essa mesma formulazinha que eu fiz para cá, eu vou arrastar para os demais. Então, ele vai replicar o que eu fiz aqui. Então, aqui ele vai me dar 720 vezes, que dá 14.000. 810 vezes, que dá 8.000. 910 vezes, que dá 9.000. 1.015 vezes, que dá 15.000. E 2.020 vezes, que dá 40.000. Certo? Bom, então aqui eu tenho a soma dos valores, dos 100 valores da minha distribuição, quando eu fizer a soma de todos esses daqui. Vou colocar aqui embaixo, tá? Então, de novo, vou colocar aqui uma função de soma e vou somar esse intervalinho aqui, ó, de C2 até C7, que já está aqui, ó, de C2 a C7. Ele vai me dar a soma aqui, ó, de 10.000 com 14.000, com 8.000, com 9.000, com 15.000, com 40.000, que dá 96.000, né? Conferindo aqui, ó,
10, 24, 24 com 8, 32, 32 com 9 dá 41, 41 com 15 dá 56, com 40 dá 96, então 96 mil, certo? Então, a soma dos meus 100 valores dá 96 mil, e eu tenho, como disse, 100 valores nessa distribuição. Daqui a gente já pode calcular o quê? A média. O que seria a média? Seria a soma dos valores, que é 96 mil, dividido pela quantidade de valores, que é 100. Daí, 96 mil dividido por 100, né? Vai botar 2 zeros aqui de cima, 2 zeros aqui de baixo, vai dar 960. Tá? Então, a soma de todos os valores da minha distribuição, que é 96 mil, dividido pela quantidade de valores da minha distribuição, que é 100, 96 mil por 100, vai me dar a minha média aritmética. Então, no caso aí, a gente já determinou a primeira medida de tendência central, certo? Mas vamos continuar nessa pegada de medidas de tendência central? Eu tenho a moda. E a moda a gente viu que é o valor que aparece mais vezes, né? Ó, a moda é o valor que aparece mais vezes, ou seja, o valor que tem a frequência maior. Então, estou vendo que a frequência maior aqui é 25, ó. Estou vendo que a frequência maior aqui é 25, ó. Dentre todas as frequências, lembre, as frequências são as repetições, tá? A maior de todas é 25. Então, o valor que se repete mais vezes, o valor que tem a maior frequência, é a minha moda. Então, a minha moda aqui vai ser 400. Eu já vou digitar aqui 400. E por que essa moda é 400? Porque é o valor que apareceu mais vezes. Ó, o valor que apareceu mais vezes apareceu 25 vezes. Tá vendo? Ó? O valor que apareceu mais vezes é a minha moda. No caso aqui, ó, não tem nenhum outro que aparece 25 vezes ou mais que 25 vezes. Portanto, esse daqui é o valor mais frequente. Lembrando que o valor é sempre o valor da variável e nunca da frequência, tá? Eu vou dar como resultados aqui, tanto da medida de tendência central, como das medidas de dispersão, sempre valores da minha distribuição, certo? Bom, mediana. Mediana a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer o seguinte. São 100 termos, tá? 100 termos é uma quantidade par. Então, eu falei para vocês que quando você tem uma quantidade par, são 2 termos centrais, tá? Então, como é que a gente vai fazer essa localização dos termos centrais? São 100, 100 é uma quantidade par, eu tenho 2 termos centrais. Eu vou tirar esses 2 termos centrais, vão sobrar 98, tá? Eu vou ter, então, 49 termos de um lado. Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem direitinho. Eu vou ter 49 termos de um lado, 49 termos do outro, e aqui eu vou ter os 2 centrais, certo? Então, vai funcionar assim, tá? Eu vou ter 49 termos de um lado, 49 termos do outro, os 2 centrais, tá? Esses 2 centrais são os 2 que vêm logo depois dos 49 primeiros, ou seja, eles estão na posição 50 e 51. Posição 50 e posição 51. Então, vamos lá. Se você não entendeu isso, vamos tentar entender agora. Ó, nós temos 100 termos na minha distribuição, correto? Ó, deixa eu puxar isso aqui para cima. Nós temos 100 termos. Toda vez que a quantidade de termos ela é par, nós vamos ter 2 centrais. Quando a quantidade é ímpar, 1 central. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. 100 termos são 2 centrais, eu tiro os 2 centrais. 100 menos 2, 98. Esses 98 que eu tenho, que sobraram, eu vou dividir ao meio. 98 dividido em duas partes, dá 49, 49. Tá? Então, eu vou ter 49 termos de um lado, 49 do outro, e esses 2 centrais que eu tirei, agora eu devolvo no meio. Esses 2 centrais
vem logo depois dos 49 primeiros. Ou seja, são as posições 50 e 51. 50º e 51º. Só que vamos lembrar que a mediana, ela é o termo central ou média dos termos centrais da distribuição, tá? Então, tenho que saber onde é que está esses termos 50 e esses termos 51, onde eles estão localizados, quem são eles, para eu poder tirar a média dos dois e poder encontrar a minha mediana, tá? Então, vou procurar saber aqui quem é o termo da posição 50, quem é o termo da posição 51. Detalhe, esses valores têm que estar em ordem. Se não estiver em ordem, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar em ordem. Nesse caso aqui, gente, os meus valores já estão em ordem, numa ordem recente. Não é a frequência que precisa estar em ordem, são os valores da distribuição. Então, começa do menor valor, que é 400, e vai até o maior valor, que é 2.000. Note que os 25 primeiros valem 400. Os 20 seguintes valem 700. Então, até aqui eu tenho 45 termos. Né? 25 deles 400, os outros 20, 700. Então, até aqui eu tenho 45 termos. Até aqui eu tenho 45 termos. Só que eu preciso chegar na posição 50 e 51. A posição 50 e 51, vocês concordam que vai estar aqui exatamente nesta classe aqui, Por quê? Porque se eu tenho 45 termos aqui e eu acrescento 10, eu vou para 55. Tá? Então, eu tenho 45 termos aqui, mais 10, 55. Então, quem são as posições desses 10? A posição logo seguinte aos 45, ou seja, da posição 46 até a posição 55. É isso, São os 10, da posição 46 a 55. Então, se todos os termos da posição 46 a 55 valem 800, o termo 50 vale 800, o termo 51 vale 800. Então, eu vou ter que somar 800 com 800 e dividir por 2. 800 mais 800 dá 1.600, dividido por 2 dá 800. Então, aí a minha mediana, tá? Talvez a mediana seja aquela que dê um pouquinho mais de trabalho para a gente calcular, tá? Por quê? Porque eu tenho que saber a posição que o termo está na minha distribuição. Eu vou localizar a posição dos termos centrais, depois eu vou acumulando aqui as frequências, somando elas, até chegar nesse valor, passar dele. Então, 25 mais 20, 45, mais 10, 55. Tá, Quando chegar no valor da posição que eu quero, das posições que eu quero, ou passar, eu encontrei. Então, 25 mais 20, 45, mais 10, 55. Aonde chegou ou passou na posição 50 ou 51, eu tenho os termos centrais. Os dois termos centrais estão aqui no 800. Então, vou fazer o quê? Somar 800 duas vezes, dividir por 2. Porque tanto o termo 50 como o termo 51 valem 800. Beleza? Então, aí a gente já calculou as medidas de tendência central. Nós vamos agora para as medidas de dispersão, tá? Lembrando que para eu medir as medidas de dispersão, para eu fazer uso das medidas de dispersão, eu tenho que tomar como parâmetro o valor central, ou seja, o termo central, o termo médio, tá? Que é a média aritmética. Portanto, os desvios estão aqui, É cada valor da distribuição menos o valor médio da minha distribuição, que é a média aritmética. Nesse caso aqui é 960. Então, para eu achar cada desvio aqui, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor da distribuição menos a média, que é 960. 960. Então, cada desvio é o quê? É o valor da distribuição menos o valor da média. No caso aqui, a média é 960. Ou seja, quer dizer aqui, que quando eu faço 400 menos 960, esse valor aqui, ele está 560 abaixo da média, certo? Tá? 560 abaixo da média.
O 700 em relação ao 960, vou fazer 700 menos 960, ele vai estar 260 abaixo da média, tá? 800 menos 960 vai estar 160 abaixo da média. 900 menos 960 vai estar 60 abaixo da média, tá? Aqui, ó, 1.000 menos 960 vai estar 40 acima da média. E 2.000 menos 960 está 1.040 acima da média, tá? Então, interessante você observar que todos esses desvios que são negativos são valores da distribuição abaixo da média, tá? Os valores que têm desvios positivos são valores acima da média, certo? E aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular os módulos dos desvios, tá? Ó, que é esse Dzinho aqui. Então, para eu calcular o módulo do desvio, é só positivar os valores que estão negativos. Então, aqui vai ficar 560, aqui vai ficar 260, aqui vai ficar 160, aqui vai ficar 60, aqui vai ficar 40 e aqui vai ficar 1040. Aqui são os módulos dos desvios, correto? Vou dar mais um espacinho aqui para ficar melhor. Aí, ficar melhor. Aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse desvio aqui, ou na verdade esse módulo de desvio, eu tenho que ver quantas vezes ele aparece. Então, vou pegar esse módulo de desvio agora e vou multiplicar pela quantidade de vezes que ele aparece. Tá? Ó. Então, o desvio 560 aparece 25 vezes. Então, eu vou pegar aqui um igual 560, que é o desvio de 400, né? Aí, módulo, ele vai aparecer 25 vezes. Então, vou multiplicar pela quantidade de vezes que ele aparece. Vou dar um enter aqui. Então, ó, o módulo do desvio 560, ele vai se repetir 25 vezes. Por quê? Porque esse valor aqui se repete 25 vezes. Então, eu vou ter esse valor abaixo da média 25 vezes, tá? A mesma coisa que eu fiz para esse, ó, eu vou fazer para os demais. Então, 260, 20 vezes, 160, 10 vezes, 60, 10 vezes, 40, 15 vezes, 1040, 20 vezes. Então, vou só arrastar aqui, ele já vai me dar esses valores automaticamente, né? Ó, 560 vezes 25, 260 vezes 20, 160 vezes 10, ou seja, cada módulo do desvio pela quantidade de vezes que esse desvio se repete. Tá, ó. E aí, claro, a gente precisa também da soma desses módulos dos desvios. Então, vou somar aqui de H2 a H7. Vai dar 42.800. Aqui eu tenho a soma dos módulos dos desvios. Vou dividir pela quantidade de desvios. Vou achar o quê? O meu desvio médio. Vou colocar aqui, ó. Não tinha colocado, mas agora a gente vai colocar o desvio médio, que é a soma dos módulos de todos os 100 desvios dividido pelos 100 desvios, tá certo? Então, aqui, ó, para a gente encontrar esse valor, eu vou simplesmente pegar a soma dos módulos dos desvios e vou dividir pela quantidade de desvios. Vai ser 42.800 dividido por 100, que vai dar 428, tá? Então, 428 aí é o nosso valor. O nosso valor aí da... Eu queria... Peraí, não é isso que eu queria fazer. E eu colocar esse valorzinho aqui. 428, eu vou botar aí em vermelho. Ah, pronto. Para ficar já bonitinho. Então, aqui é o desvio médio, tá? Ó, soma dos módulos dos desvios dividido pela quantidade de desvios, certo? Bom, o que nós vamos fazer mais agora? Precisa da variância, né? A variância é o quê? A média aritmética dos quadrados dos desvios. Então, cada desvio desse eu vou ter que multiplicar por ele mesmo, elevar ao quadrado, certo? Então, deixa eu só ajeitar isso aqui. Deixa eu só para ficar bonitão. E aqui eu vou pegar o quê? Nessa coluna eu vou pegar os desvios e vou elevá-los ao
quadrado, tá? Ó, cada desvio desse eu vou elevar ao quadrado. E a gente sabe que o valor do desvio, seja ele positivo ou negativo, quando ele elevar ao quadrado, ele vai ficar positivo. Então, o quadrado do módulo já é um positivador, tá? Então, o que eu vou pegar aqui? Vou pegar esse desvio e vou multiplicar por ele mesmo. Ele vezes ele mesmo vai ser ele ao quadrado. Então, 560 vezes 560 dá 313.600. A mesma coisa eu vou fazer para os outros desvios. Vou tirar o quadrado de todos eles, ó. 260 vezes 260, 160 vezes 160, 60 vezes 60, 40 vezes 40, 1040 vezes 1040. E vou achar aqui a soma de todos eles, né? Ó. Aqui eu vou ter a soma dos quadrados. Opa, espera aí, mas não é isso não. Porque eu ainda não contabilizei a quantidade de vezes, tá? Espera aí. Então, aqui eu tenho os quadrados de cada desvio. Só que esse desvio aqui, gente, ele vai se repetir 25 vezes, esse aqui 20 vezes. Então, além disso, eu tenho que pegar esse desvio e multiplicar o quadrado do desvio. Quadrado do desvio. Deixa eu fazer assim. Para ficar melhor. Vamos na fé que vai dar tudo certo. Então, vou pegar esse quadrado do desvio e vou multiplicar pela frequência. Deixa eu ver aqui, vamos ajeitar bonitinho. Bom, então vou pegar esse quadrado do desvio e vou multiplicar pela frequência, ou seja, esse quadrado do desvio vai acontecer 25 vezes, esse aqui 20 vezes, esse aqui 10 vezes, esse aqui 10 vezes, esse aqui 15, esse aqui 20. Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar o quadrado do desvio e vou multiplicar pela frequência, que é a quantidade de vezes que ele vai aparecer, tá? Então, eu vou ter aqui 313.625 vezes, aqui eu vou ter os 67.620 vezes, e assim sucessivamente, né? Ó, 67.620 vezes, 25.600 10 vezes, 3.600 10 vezes, 1.615 vezes, 1.081.620 vezes. Aí eu vou, agora sim eu vou pegar a soma de todos eles, né? Ó, de G2 a G7. Ou seja, esse valor aqui, ó, 31.140.000 é a soma desses todos aqui, ó. É a soma dos quadrados dos 100 desvios da minha distribuição, tá? Daí eu vou encontrar a minha variância, que está aqui, ó. Quem vai ser essa variância? Deixa eu clicar bem aqui. A minha variância vai ser o quê? A soma dos quadrados dos 100 desvios dividido pela quantidade de desvios, que no caso é 100. Vai dar 311.400, tá? Então, aqui, quadrado, né, dos meus desvios, tá? A soma dos quadrados dos desvios dividido pela quantidade de desvios vai me dar a minha variância, né? Ó, somei os quadrados dos 100 desvios, dividi por 100, encontrei aqui esse resultado. Vai ser, ó, 31.140 dividido por 100, tá? Ó, tá aqui. E agora, para achar o desvio padrão, é só pegar esse valor da variância e tirar a raiz quadrada. Então, ela é mais tranquilo, tá? Ó, vou vir aqui com igual, tem uma função aqui que é raiz quadrada. Vou tirar a raiz quadrada deste rapaz aqui, ó, que é a variância, tá? Ó, soma, peraí. Deixa eu só corrigir aqui, estava errado. Não é soma da raiz, é igual raiz e clico na variância. Então, aqui eu tenho a raiz quadrada da variância, raiz quadrada de 311.400. Vou dar um Enter
e ela vai me dar o valor aqui, ó, 558,03 aproximadamente, tá? Então, através desse exemplo, a gente conseguiu aí calcular todas as medidas, tanto as de tendência central como as de dispersão. Então, só para a gente recapitular, tá? Ó, só para a gente recapitular. Aqui, ó, 425 vezes, 720 vezes, 810 vezes, 910 vezes, 1015 vezes, 2020 vezes, tá? Então, eu somo todos os valores, e dá 96 mil, ó, 425 vezes, 720 vezes, 810 vezes, 910 vezes, 1015 vezes, 2020 vezes. Então, soma todos os valores, divido pela quantidade de valores, ó, 96 mil dividido por 100, é a minha média aritmética, certo? 960, porque é 96 mil dividido por 100, beleza? Depois eu vou para a moda. A moda é o valor que aparece mais vezes. Então, quem aparece mais vezes, aparece 25 vezes. O valor é 400. A moda é 400. Mediana. Termo central, média dos termos centrais. São 100 termos aqui, né? Ó, são 100 termos aqui. Então, toda vez que a quantidade é par, são 2 centrais. Do 100, você tira os 2 centrais, sobra um 98. Divide ao meio, 49, 49. Os 2 centrais vêm aqui logo depois dos 49 primeiros. Então, eles estão na posição 50 e 51. Eu vou acumular as frequências aqui até chegar na posição 50 e 51, ou passar delas. Então, vem aqui nas frequências, 25 mais 20, 45 mais 10, 55. Aonde chegou ou passou do termo central, tem os termos centrais. Certo? Então, aqui, ó, significa dizer que o 50º é 800, o 51º é 800 também. Somo 800 com 800 dividido por 2. Porque quando são dois termos centrais, a mediana é a média deles. Então, seria 800 mais 800 dividido por 2, que dá 800. Vamos lá, os desvios. Eu vou pegar a média, que é 960, e vou ver a diferença dela para cada termo da distribuição. Então, na verdade, o desvio vai ser cada valor da distribuição menos a média. Quem é menor do que a média vai estar abaixo da média, quem é maior que a média vai estar acima da média. Abaixo da média, desvios positivos, acima da média, desvios abaixo da média, desvios negativos, acima da média, desvios positivos, tá? Então, abaixo da média, desvios negativos, acima da média, desvios positivos, tá? Vou tirar o módulo aqui dos meus desvios, ou seja, vou positivar todos eles. Cada módulo do desvio aqui vai aparecer a quantidade de vezes que indica na frequência, então multiplico o desvio, ó, eu multiplico o desvio pela quantidade de vezes que ele aparece, que está bem aqui, ó. Então, ó, 560, 25 vezes, 260, 20 vezes, 160, 10 vezes, e por aí vai. E aqui eu tenho a soma dos módulos dos desvios. A soma dos módulos dos desvios dividido por 100 vai me dar o desvio médio, que é 428. Depois, pego cada desvio e elevo ao quadrado. Cada desvio aqui e elevo ao quadrado. Aqui, ó, menos 560 ao quadrado, menos 250 ao quadrado. Tá? Então, cada valor desse, eu vou multiplicar por ele mesmo. Eu vou elevar ele ao quadrado e vou chegar a esse valor. Só que, cada quadrado do desvio desse, aparece a quantidade de vezes que a frequência diz. Então, vou pegar cada valor desse e multiplicar pela frequência. Vou somar os quadrados de todos os 100 desvios. Vou dividir por 100, ó, a soma dos quadrados do desvio dividido pela quantidade dos desvios. Vou ter a minha variância, ó, então esse valor aqui, ó, que é a soma dos quadrados dos desvios dividido por 100, vai me dar a variância. Achou a variância, tira a raiz quadrada dela, você tem o desvio
certo? Então, eu espero que com isso, com esse videozinho, eu tenha ajudado vocês na compreensão dessas medidas estatísticas, tanto de tendência central como de dispersão, tá bom? Então, se gostou do vídeo, deixa aí um joinha, tá? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá aquela moral pra gente e qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente esclarece, tá bom? Então, um abraço, obrigado pela atenção e até a próxima. Eu fui.